Porque fato é que se a gente parar para meditar, em uma das passagens a qual alguém decidiu fazer vontade do Senhor, tudo soou de favor no princípio. Todas as vezes que alguém decidiu fazer vontade do Senhor, teve impedimento, teve barreira. Todas as vezes que alguém decidiu quebrar protocolo ali para estar aos pés de Jesus, sempre teve alguma coisa vindo ao contrário. Nós sabemos que desde o começo, lá no Jardim do Éden, já vem ali o inimigo tentando destruir o maior patrimônio, o primeiro patrimônio constituído, que é a família. Então nós sabemos que nós estamos em guerra 24 horas, a guerra é declarada com o inferno. Só que nesta tarde eu louvo a Deus, porque ainda que estamos em guerra, a vitória é certa. Fazemos menção é do Senhor dos Exércitos nesta tarde. Glória a Deus. E naquele momento ali, aquela ferramenta sem aquela cunha ali, para estar dando suporte que deveria para aquele machado vem cair diante do Jordão. Eu tento imaginar agora o constrangimento de quem pegou emprestado. Quem já pegou alguma coisa emprestada aqui sabe o que eu estou falando. Quando se perde, quem sabe quando estraga um celular, alguma coisa. Vamos trazer para os dias de hoje dentro da casa do Senhor, na nossa vida espiritual. Quem sabe alguma coisa que o Senhor colocou na nossa vida, um dom que Ele acreditou que a gente poderia estar fazendo menção daquele dom. A gente colocou a cunha que deveria ir para fechar com chave de ouro, que é sempre a oração, é sempre o jejum, é sempre o temor, é sempre o testemunho. Que eu sempre digo isso, não adianta eu pregar 24 horas e não dar testemunho. A maior pregação é o nosso testemunho. A maior pregação é você poder chegar num lugar e antes de você abrir a boca, a pessoa testemunhar. A pessoa fala, isso que é um de Deus. Eu lembro do passado, ele fazia isso e aquilo, mas agora eu estou vendo a diferença na vida dele. Eu estou vendo que ele tem caráter, primeiramente com Deus que chamou ele, e depois ele está dentro da sociedade, da comunidade, com seus parentes. Então que nesta tarde a gente venha ter essa cunha espiritual na nossa vida. A gente venha pedir ao Senhor para que, se ainda o machado, quem sabe a ferramenta não caiu, graças a Deus por isso, a gente ainda possa colocar essa cunha no meio. A gente possa pedir ao Senhor para que essa cunha espiritual venha ser a nossa comunhão, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Se a gente parar para ver aquele milagre do Templo Formosa ali, o maior milagre não foi aquele homem levantar e saltar saltando lá para dentro do templo, não. O maior milagre foi que estava vindo lá de baixo, que a Bíblia fala que havia Pedro e João vindo junto. Nós sabemos que eles nunca andavam juntos. Sempre tinha que ter Tiago no meio, sempre tinha intriga, porque segundo a história, eles ali tinham ali, glória a Deus, aleluia, umas redes de pescas, a qual cada um tinha ali a sua empresa, então sempre estava algum querendo ser mais que o outro, sempre estava tendo intriga. Mas naquele momento ali, aconteceu o milagre, foi lá embaixo, que a Bíblia fala que os dois subiam juntos. Então o que eu entendo nesta tarde, para ter milagre na nossa vida, a gente tem que vir lá de trás da comunhão, a gente tem que trazer o caráter lá de trás. Não é diferente na minha vida. Para mim estar aqui hoje teve um processo. Eu tive que pedir ao Senhor para ressuscitar na minha vida os sonhos que haviam sido mortos. Eu tive que entender que o meu machado, a minha ferramenta, já estava descendo o Jordão abaixo, porque um dia eu não tive cunha espiritual na minha vida. E aí sim, então eu fiz como aquele homem fez, foi até o homem de Deus. Ai de mim, porque o machado era emprestado. Vamos parar para pensar nos dias de hoje. Vamos parar para pensar nessa tarde. Será que os nossos talentos, nossos dons, está descendo o Jordão abaixo? Será que a verdadeira comunhão, a santificação, está descendo o Jordão abaixo? Porque eu quero crer que ainda, se tiver alguém perdeu algum dom, algum talento, nesta tarde o Senhor ele pode fazer flutuar diante desse Jordão. Ele pode fazer, trazer existência àquilo que estava perdido. Então que nesta tarde a gente venha ser aqueles verdadeiros obreiros, aqueles que têm visão, aqueles que chegam diante do pastor e falam, pastor, se a gente quebrar um pouquinho aqui, ó, vai mais além. Pastor, se a gente fazer isso no culto, vai mudar e as coisas vão acontecer, vai fluir melhor. A gente sempre tem o pastor como anjo da igreja, mas a gente acha que é só ele que tem que fazer. Ah não, isso aqui é ele, essa campanha é ele que vai ter que visitar. Mas a Bíblia diz que quando a gente levanta a mão, existe uma ordonância, ir por todo mundo pregar o Evangelho. A gente precisa dar testemunho, a gente precisa fazer a diferença com o nosso caráter. Porque não adianta ter fama. No dia de hoje tem quantos que tem fama, mas não tem caráter.
Deus. Aí outro fala, quem você não conhece, aconteceu isso. A coisa mais triste que tem é você chegar numa roda, eles conversar e quando você virar eles falar, isso aí é pecador, isso aí está fazendo isso e aquilo, eu nunca vou, se me chamar eu nunca vou. Então que nesta noite a gente venha ter caráter, a gente venha louvar o Senhor, porque a dádiva é do céu, o dom gratuito é a vida eterna, mas que a gente venha viver o sobrenatural do Senhor, que a gente venha viver aquela graça, que quando ela manifesta, ela traz salvação de bênção na vida de alguém. Eu resolvi ter caráter primeiramente com o Espírito Santo. Eu sempre digo isso para minha esposa, se chegar o momento de te trair, antes de trair você, eu já traí o Espírito Santo. Então quando chegar o seu conhecimento, eu já não tenho mais vida com Cristo, eu já não tenho mais caráter com o Espírito Santo. Então eu preciso prezar, primeiro é o céu e depois a terra. Eu preciso reconhecer que se hoje tem alguns talentos, tem alguns dons que hoje eu não faço mais, quem sabe quando eu estava cortando ali a madeira, fazendo a vontade do Senhor, eu esqueci de colocar essa cunha para dar firmamento, caiu no Jordão. Eu preciso reconhecer, e algo sobrenatural que ele faz. O caráter dele era tão grande que ele reconhece. Quem aqui não conhece alguém que se ele estivesse no lugar ali ia falar, deixa para lá, vou deixar calado aqui, não vou falar para ninguém não, não era meu, vai ficar por isso, vou correr do dono. Mas naquele momento ali, sem ele pensar que ia trazer constrangimento, ele dá um grito e fala, de mim quero emprestar. E é algo sobrenatural que o Senhor nessa tarde me incomodava quando eu estava aqui em casa. No grande dia, muitos vão dizer, ai de mim, quero emprestado, Senhor, agora eu não posso fazer mais nada, eu não tenho como devolver os talentos, os frutos, eu não tenho como, é igual Mateus 7:21, se a gente parar para pensar, aquela passagem não é para o mundo, porque a Bíblia diz, naquele dia muitos irão dizer, Senhor, Senhor, o Senhor não profetizei, eu fiz maravilha, eu fiz milagre, então não é para o mundo, não é para o traficante, não é para a prostituta, era para quem estava em cima do altar, para quem tinha o nome no livro da vida. Enquanto vai dizer, Senhor, eu fiz, eu imagino os olhos de Jesus naquele momento triste, dizendo, para trás de mim, que eu não te conheço. Então, igual o missionário disse, enquanto a vida há esperança. Então, enquanto temos vida, nós temos que ter esperança de lembrar lá de trás como éramos, de como era o nosso caráter, de como era a nossa força, de como era a vontade do Senhor na nossa vida, o que a gente fazia. E a gente fala, Senhor, antes eu orava tantos minutos, hoje eu não oro. Senhor, eu fazia tantas coisas e hoje eu não faço. Eu sempre digo isso, e como olhar, os 7 anos que eu fui afastar, eu era mais crente do que hoje. Porque eu desviava, eu fazia campanha na Deus é Amor de madrugada, eu fiz 50 anos de jejum e oração consecutivamente, sem parar, e hoje em dia se eu for olhar, eu vou comprar guerra, eu sair de madrugada, jamais, eu vou entrar na boca de fumo ali, eu não vou não, eu vou dar testemunho para quê? Hoje em dia estamos vivendo a época do evangelho egoísta. Eu levantei a mão, meu nome está escrito, tá bom, só eu, preciso da minha família, preciso do meu marido, minha esposa, meu filho, cada um por si e Deus por todos. Hoje é assim. Só que se a gente parar para pensar, a gente deveria fazer o que está em João 3,17. Eu sempre digo isso. João 3,16, todos conhecem de trás para frente. Mas se a gente parar para meditar no 17, fala que ele enviou o seu filho não para que condenasse o mundo, mas que o mundo possa ser salvo por ele. Todas as vezes a gente, em vez de estender as mãos, prefere estender o dedo. Aí a gente não faz, mas aí quando alguém vai e faz, a gente acha ruim. E eu também já vi isso na minha vida. Não, aquele irmão está fazendo tanto, e eu parar para pensar, eu também não estou fazendo nada, e por que eu estou questionando? Então a gente precisa rever os preceitos, os conceitos. A gente precisa parar e pensar, Senhor, tem algum talento que hoje eu não estou usando? Senhor, tem algum talento, meu Pai, tem alguma vontade que o Senhor sempre confiou em mim, e outra hora eu fazia, hoje eu não estou mais. Pode estar descendo Jordão abaixo na sua vida, quem sabe você ainda não viu. Mas nesta tarde, em nome de Jesus, eu quero ser canal de bênção na sua vida. Que venha eu, que venha você, parar e olhar um pouquinho para trás. Eu sempre digo isso. A igreja do século 21, ela deveria fazer como aquele ex-leproso. Ele decidiu quebrar protocolo. A ordenança de Jesus era ir contar o sacerdote. Eu imagino o meio do caminho, olhando os 9 indo feliz, alegre, e ele olhando para trás, vendo Jesus, e quem sabe ele fica ali meditando, o que eu vou fazer? Ele decide voltar um pouquinho. E todos conhecem a história. Jamais o samaritano prostrava aos pés de judeu. E ele prostra aos pés de judeu ali de Jesus Cristo e começa ali a agradecer. A Bíblia fala que ele voltou gritando e agradecendo. É isso que a igreja precisa fazer um pouquinho.
A Bíblia fala que correndo tem muita gente, mas é poucos que vai levar o prêmio. 1 Coríntios 9, 27. Então deixa o mundo correr, deixa quem quiser na frente. Vamos nessa tarde voltar um pouquinho aos pés de Jesus Cristo. Se a gente parar para pensar, quem mais quebrou o protocolo na Bíblia era sempre samaritano. Ali aquele leproso era samaritano. No meio do caminho ali passou levita, sacerdote, muitos querem bater, mas ninguém sabe o que passava na vida deles naqueles momentos. Mas enfim, eles não parou. Mas quem parou ali? O samaritano. E algo que me confronta, ele carregava consigo azeite. Quantas das vezes não temos azeite na nossa vida? Quantas das vezes passando na boca de fume, a gente vai falar, vai para o inferno, vai morrer. Muitas das vezes eu pensava nisso no ano passado, eu preguei o dia inteiro, falou que ia, não foi, deixa eu morrer. Não é assim que devemos fazer. Devemos fazer como Jesus Cristo. Quanto à vida, a esperança. Se Ele veio não para condenar, então que a gente também não vem condenar. A gente vem acreditar. A gente vem pedir, Senhor, faça ressuscitar a minha vida. Faça flutuar aquele dom, meu Pai, de acreditar que aonde abundou o pecado, como na minha vida, vai superabundar a graça de Deus. Eu sempre conto o testemunho do pastor, da irmã da camisa de bolinha. Sempre que ele vinha do culto, ele passava por uma pracinha onde tinha algumas irmãs que ficavam ali vendendo amor ali, se prostituindo. E toda noite vinha uma daquelas prostitutas, puxava ele, pedia, pastor, me dá uma palavra, pastor, me dá uma palavra, e ele saía correndo, ali com constrangimento, não, vai queimar meu filho, não posso não, e sair e ir embora. Um certo domingo, como de costume, ele voltando, a irmã fez a mesma coisa ali, aquela senhora, aquela mulher ali com a camisa preta de bolinha, com a mini saia, com a bolsa ali do seu lado direito ali no ombro. Pastor, me dá uma palavra, hoje eu preciso de uma palavra, pastor, você nunca parou, para hoje. Ele, não vou dar palavra não, sou casado, sou pastor, sou presidente da minha igreja, vai pegar mal para mim, saiu correndo. E ele chega na sua casa, ele janta. E na hora dele deitar ali, o Espírito Santo começa ali comover o coração dele, começa a tocar, e ele começa a virar para um lado e para o outro, e ele é sua esposa, vira para ele, fala o que está acontecendo, ele, não, nada não. E ali ela vem e fala, eu te conheço há mais de 20 anos, alguma coisa está acontecendo. Fala o que está acontecendo que a gente vai resolver. Você não conseguiu dormir até agora. E ali ele conta toda a história para ela durante a semana toda. A mulher puxou minha mão lá e eu saí correndo. E hoje ela me agarrou falando que precisava de uma palavra. E eu fui embora com medo de pegar mal para mim. Eu sou pai de família, eu tenho que prezar minha família, minha igreja. E eu não parei porque seu pai, alguém veio falar que eu estava comprando amor. Naquele momento ali, aquela mulher, grande mulher de Deus, ele fala, levanta seu covarde, vamos lá agora e vamos conversar com ele. Já era no decorrer de 4 horas da manhã, quando eles voltam ali naquela pracinha ali, perguntando por aquela mulher, ali aquele alvoroço, cheio de pessoas se drogando, se prostituindo, vira uma daquelas mulheres e fala, você está caçando quem? Aquela irmã que estava com a camisa preta de bolinha, ela desceu o beco que já tem uns 20 minutos ali para dentro, ele passou por dentro daquele beco ali, naquela boca de fumo, ali com a sua esposa, chega lá no final do beco, um grande alvoroço, alguém no chão ali, e ali o pastor chega e fala, deixa eu ver quem está aí, quando ele vai ver, era a irmã. Era aquela moça, a mesma sainha curta, a mesma blusa preta de bolinha, a mesma bolsa destacada que ficava ali pendurada no seu ombro, caída com a faca cravada no coração. E ele fala, o que aconteceu? O que aconteceu isso? Ali a outra que estava do lado dela vira e fala assim, você é o pastor, não é? Semana toda eu vi ela gritando, indo atrás de você. Agora mesmo, mais cedo, decorrer dessa noite, eu vi ela puxando seu paletó e vocês estão correndo, deixou nem um folheto. Sabe o que aconteceu, pastor? Antes dela suicidar, ela chorando.